Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Car Futebol. Seja muito bem-vindo, já agradeço por ter clicado neste vídeo. Se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês os palpites da 12ª rodada do Brasileirão Série C. Se liga que aqui é diferente dos iguais e o placar aqui, meu amigo, é cravado. Se liga. No primeiro confronto aqui a gente tem aqui Atlético Cearense e Ipiranga. O Atlético Cearense é o último colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Lembrando que o Atlético Cearense joga em casa e vamos ver o que é que vai acontecer, né? O Ipiranga é o 7º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Então eu vou aqui, sabe de quê, meu amigo? O Atlético Cearense precisa ganhar, mas eu vou de Ipiranga. Ipiranga 1-0 nesse confronto aqui para o Ipiranga. No confronto entre ABC e Confiança. ABC e Confiança. Deixa eu ver aqui onde é que está o ABC. ABC é o 3º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 vitórias e 2 empates. O Confiança é o 18º colocado aqui na zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos ele teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu vou de ABC 2-1 nesse confronto aqui de ABC e Confiança. Altos do Piauí e Vitória. O Altos vem muito bem, obrigado. Nos últimos jogos aí ele ganhou, né? Saiu da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos do Alto ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Agora vamos ver o Vitória. O Altos ele está na 13ª colocação. E o Vitória está na 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Vitória, o Vitória teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Beleza? Nesse jogo aqui eu vou de Altos do Piauí 2-1 para o Altos. 2-1 para o Altos. Botafogo de São Paulo e Manaus. O Botafogo, ele é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. O Botafogo de São Paulo. E o Manaus? O Manaus, ele é o 9º colocado, ou 8º colocado, aliás, 8º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, né? O Botafogo de São Paulo joga em casa, eu vou de Botafogo 1-0 nesse confronto aqui. São José e Campinense. São José é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Campinense é o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve um empate, 1 vitória e 3 derrotas, né? Eu vou de São José 2-0 para o São José nesse confronto aqui, beleza? Vamos lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal, beleza? Deixa teu like que ajuda muito no fortalecimento do nosso canal. Vamos lá. Botafogo da Paraíba e Mirassol. O Mirassol é o 1º colocado. De novo, fazia tempo que vinha aí, mas perdeu a liderança para o Paysandu. Mas na última rodada ele ganhou e o Pai perdeu. Assim o Mirassol ficou na 1ª colocação e o Paysandu ficou na 2ª colocação. O Botafogo da Paraíba é o 4º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Mirassol, nos últimos 5 jogos, vem muito bem, obrigado. Ele teve aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nesse confronto aqui, eu vou de Mirassol 2-1 para o Mirassol nesse confronto aqui. Ferroviário e Floresta. Ferroviário e Floresta. O Ferroviário é o 14º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. O Floresta está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí 4 derrotas também, e 1 empate, né? O Ferroviário teve 1 vitória e ele teve 1 empate. O Ferroviário joga em casa, né? O Floresta precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. O bicho vai pegar. Eu vou confiar no Floresta para ver se ele sai da zona de rebaixamento. Ele ganhando, ele sai. O Floresta ganhando esse jogo, ele tem 11 pontos. Ele ganhando o jogo, ele vai a 14 pontos e consegue sair da zona de rebaixamento, né? Que tem muitos aqui na frente dele, tem 12, 11.
né? Dependendo do que acontecer, ele pode até sair. Então eu vou de Floresta 1-0 nesse confronto aqui para o Floresta. Volta Redonda e Aparecidense. Bora lá. Vamos lá no Volta. O Volta Redonda é o sexto colocado na tabela nos últimos 5 jogos do Volta Redonda. Ele tem 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E o Aparecidense é o 11º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Eu vou de Aparecidense aqui, 1-0 para o Aparecidense nesse confronto aqui. Paysandu e Brasil de Pelotas. O Pai é o segundo colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. A gente sabe que o Brasil de Pelotas até ganhou o último jogo aí na última rodada, mas continua na zona de rebaixamento. Precisa ganhar para tentar sair aí, né? Então ele vai sair agora. Ele mesmo ganhando o próximo jogo aí contra o Pai, ele vai a 12 pontos. Dependendo do que acontecer, ele pode até sair ou não, né? Depende muito de quem estiver na frente dele perder também. Ele tem 9 pontos, ele pode até sair. Eu acho muito difícil ele ganhar do Paysandu. Então eu vou de Paysandu nesse confronto aqui, 2-0 para o Paysandu, entre Paysandu e Brasil de Pelotas. No último confronto aqui a gente tem aqui Figueirense e Remo. O Figueira é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 empates e 2 vitórias. Vem muito bem aí o Figueirense, 5 jogos sem perder aí, né? 3 empates e 2 vitórias. O Remo é o 9º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 derrotas e 2 vitórias. O bicho tá pegando. Então vamos lá. Nesse confronto aqui eu vou de Figueira. 2-1 para o Figueira nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando mais uma vez que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. E se liga, meu amigo, que os palpites do Car Futebol é sério. A parada aqui é de com força e os placares são cravados. Se você me acompanha aqui nesse canal, você já deve ter visto aí que o Car Futebol já cravou alguns placares aí. E o último recente foi na Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu cravei aquele placar de 2-1 para o Atlético Mineiro. Então se liga, não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like para ajudar no crescimento do nosso canal. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!